Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas das dicas de cesta. Vamos lá! Dica de cesta de como cortar tecido. A Rosana perguntou no caso do corte de uma peça só, como primeiro exemplo. Ainda assim, é melhor cortar faixas na largura da orelha e depois o quadrado, ou posso tirar pedaço no comprimento? Pode também tirar pedaço no comprimento, mas quando a gente tem um pedaço muito grande de tecido, fica um pouco complicado da gente trabalhar com ele. Por isso a gente corta da orelha a orelha uma faixa daquilo que a gente vai precisar, de um tamanho maior do que o que a gente vai precisar. Então fica muito mais fácil da gente cortar, mas também pode. A Inês pediu para falar um pouquinho sobre as mesas das máquinas que tem no fundo do vídeo. Essas mesas a gente manda fazer. Então, as lojas que vendem máquina de costura, muitas vezes tem. Então, a gente pede, eu quero uma mesa para a 3160, quero uma mesa para a 6.000. Então, eles fazem o corte exatamente conforme a máquina e a gente encaixa a máquina dentro, fica muito mais confortável para a gente trabalhar. A Daisy perguntou se esse jeito também serve para estampado, se for listrado, quadriculado, como faz a distribuição do tecido. Sempre que a gente tem um desenho ou uma direção, tem uma outra pessoa que perguntou aqui, o sentido da estampa, né? A Sandra perguntou também. Então, sempre que a gente tem um tecido que tem uma estampa, que tem uma direção, que tem pé, tem cabeça, a gente tem que cuidar bastante. Então, a gente tem que analisar cada partezinha da nossa peça para que fiquem todas as partes iguais. No caso do listrado e do xadrez, o grande perigo é a gente cortar sem prestar atenção no desenho, porque, por exemplo, ele tem os riscos da listra, os riscos do xadrez. A gente tem que cortar seguindo o desenho, a gente não pode cortar sem lembrar disso. Por isso que dobrado, nem pensar o xadrez e o listrado, né? Então a gente tem que respeitar o desenho nesse caso, sim. A Arte Dani perguntou, esquemas, explicações, obrigada. Tá montando o cantinho, queria saber que base é essa de passar. Dani, essa base de passar que a gente tem nos vídeos é uma base, como se fosse um feltro bem grosso de algodão. E esse eu trouxe dos Estados Unidos, da feira de Houston, e lá eles usam muito isso. É um tablado de algodão e o calor não passa. Mas eu já vi nos sites de compra, Amazon, essas coisas, tem essa base para pedir para comprar. A Cristina agradeceu muito e tem a dúvida sobre o tema direção do fio do tecido. Então, o fio do tecido, ele corre desse jeito, que estamos com as duas orelhas. Então, se eu puxar ele aqui, ele não vai ter elasticidade. Se eu puxar de lado, ele tem um pouquinho. Então, assim passa o fio do tecido. Ele é mais importante no caso de roupas. Roupas, o fio tem que ser respeitado sempre, senão a roupa pode ficar torta. No caso do patchwork, se a gente respeitar as fibras e não cortar de lado, depende do tudo do trabalho que a gente está fazendo, né? E também, se a gente molha e engoma o tecido, já fica bastante seguro para trabalhar também. Essas são as perguntas do vídeo de como cortar os tecidos. Agora a gente vai para a nécessaire. Aquela nécessairezinha que a gente fez, das rosinhas com verde, a Valquíria perguntou se pode fazer a caixa de leite na parte de cima. Pode fazer, eu tenho até ela aqui, ó. Então a gente fizemos a caixa de leite embaixo, pode fazer a caixa de leite em cima também, sem problema. Fica uma graça também, ela ficaria mais box se a gente fizer a caixa de leite aqui pra dentro. A Lereína perguntou também se pode fazer a caixa de leite com zíper em cima, sim, porque até o zíper não vai até o final, né? E a Janete também, ela perguntou se dá pra botar ilhosa aqui na extremidade, virar uma bolsinha. Achei máxima ideia, muito legal, botar um ilhosa em cada lado aqui, coloca uma alça, vira uma bolsa super charmosa, super charmosa mesmo, parecida quase com a bananinha, né, que vem a alça aqui pelo lado. Deixa eu ver quem mais, a Sil Oliveira. Oi, Sil. Se pode aumentar o tamanho? Claro, pode aumentar o tamanho dessa necessaire, fazer uma bolsa, fazer uma mala, pode fazer pequenininho, porta-moeda também. Então aqui dá para brincar de diversos tamanhos.
A Eliana perguntou se a abertura fica apertada. Ela é menor, a abertura sim, a abertura é menorzinha, ó, mas é bem legal pra gente mexer. Sempre que a gente trava os cantos, a abertura fica menor, fica mais chatinha da gente abrir. Sempre que a gente travar os cantos. Então, é um modelo diferente, uma forma diferente. Mas se for comparar com o zíper até a ponta, sim, ela fica a abertura menor. A Viviane perguntou que depois que eu coloquei o zíper, eu não mostrei o acabamento por dentro. Tem mais uma, a Paula também perguntou, né? O acabamento por dentro. Sim, nesse caso aqui, o acabamento fica, o zíper fica, por isso que eu coloquei o tecido da mesma cor do zíper, ele fica aqui dentro sem o acabamento. Então aqui a gente pode fazer um bordadinho à mão, pode colocar uma cianinha, assim como eu já mostrei numa necessaire box, esses tempos tem aí na dica de cesta, que tem uma cianinha aqui, uma renda pode colocar, então dá pra brincar com bastante coisa aqui dentro do acabamento também. E a Clara disse que não percebeu rebite no fecho. Eu não entendi a pergunta, porque não tem rebite aqui nesse fecho. Não tem nenhum rebite que a gente colocou. Se quiser mandar uma mensagem de novo, a gente vê aí o que foi qual foi a dúvida, né? Agora a gente tem umas perguntas sobre o vídeo do seminole. O vídeo do seminole, a Mileide disse que não conhecia a técnica, gostou bastante, agradeceu, que bom. Gostaria de saber qual a margem de costura que foi usado e a medida final da barra pronta. A medida final da barra pronta foi a medida foram 5 corações. Eu não sei agora de cor, essa peça já não tá mais aqui, de cor qual foi a medida, mas eu acho que no vídeo eu falo a largura que tinha final conforme a parte de dentro do forro, que a gente dá a medida do forro, é a medida final também da barrinha, tá? Qual foi a outra pergunta dela? A margem de costura, um pé de máquina, 0,75 é a margem de costura, tá? A Sônia perguntou sobre a blusa, que é a blusa que chamou a atenção de todos os seguidores. Eu até já fiz um vídeo falando da blusa e deixa eu ver aqui qual foi usado e a dica sempre super legal. Sônia, tem mais uma pessoa, a Kátia também perguntou da blusa, é o fio que chama jeans. Eu fiz um videozinho, já deve estar aí também, que eu mostro esse fio, é um fio muito legal da Círculo, se chama jeans, tem várias cores, tem 8 ou 9 cores diferentes e fica muito legal as peças feitas, dependendo do ponto parece até uma jaqueta jeans, uma peça jeans feita com esse fio, é muito legal. Sobre o último vídeo porta-novelo, a Miriane perguntou se pode transformar em lancheira. Claro que pode ser uma lancheira, troca o forro pelo tecido térmico, sim, dá pra ser feito sim, bota o tecido térmico dentro e dá pra ficar super legal pra fazer uma lancheira, um porta-garrafa, dá pra usar pra bastante coisas essa bolsinha também. E a Rosângela perguntou se eu coloquei debrum e não viés. Não teria que ser viés? Sim, teria que ser viés. Provavelmente eu devo ter falado debrum, mas foi colocado viés porque senão ele fica cheio de prega e não fica bonito o acabamento, né? Então, sim, realmente é viés que foi posto. O viés, a diferença do viés é que ele é cortado em 45 graus no tecido, né? E o debrum é cortado reto. Essas foram as perguntas, as dúvidas. Espero que tenha tirado todas elas, espero que tenham entendido. Se alguém tem mais alguma dúvida ainda com relação a esses vídeos, manda mensagem aqui ou manda mensagem no próprio vídeo, que a gente vai ajudando assim que for possível. Mas espero que eu tenha conseguido responder todas e a gente se vê no próximo Papo de Petiorqueira. Um beijo!